você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com o Sérgio Chimati sobre esse livro, Um Amor de Quatro Patas. Mas antes de nós continuarmos essa conversa, gostaria de fazer a você um convite importante. Você quer nos auxiliar a chegar a lugares mais distantes, a levar essas mensagens importantes às pessoas que não têm, como nós, a bênção da informação, do consolo, da orientação? Quantas situações que nós vivenciamos e não entendemos por quê, e quando a gente consegue compreender um pouquinho da doutrina espírita, a gente passa por essas situações com mais facilidade. E você pode nos auxiliar a chegar a esses lugares e pessoas mais distantes, associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova, 0812 1838, colabora conosco da forma que você pode. Você pode se associar, você pode fazer contribuições espontâneas, enfim, você pode convidar um amigo que ainda não é, se você já for sócio, 0812 1838 ou ainda amigosdaboanova.com.br/Espiritismo SOS. Você colabora para um mundo melhor, se felicita e felicita o mundo. Isso é muito importante na nossa vida. Agradecemos a sua colaboração. Bom, Sérgio, continuar falando desse livro que é um romance. Então começa com uma família, não é isso? Sim. Mas na verdade começa com uma personagem sendo assaltada, não é isso? Mais ou menos, né? Começa com a Alicia. Alicia, né? Ela acompanhada do Denis, que também é o protagonista, o filho dela pequeno. Ela conhece, através desses acasos, que parecem acasos e não são, a pessoa que vai conviver com ela como empregada dela. Isso. E que o marido dela, depois, o engenheiro, ele é designado para abrir uma hidroelétrica no Cafundó do Judas. Deixa num lugar bem distante. Bem distante. E neste lugar, todos eles se reencontram, outras pessoas que já estava tudo planejado. Que estavam, né, envolvidas numa história anterior ou histórias anteriores, porque é interessante que você mostra bem que nem sempre nós convivemos com a pessoa que estava conosco na nossa última existência. Por exemplo, não quer dizer que eu aqui com meus familiares, com os meus amigos, estive na minha última encarnação, Sim, da encarnação, junto. Pode ser de outras vidas. Pode ser de outras vidas, não é? Pode ser de 3, 4, 5, 20. Nós vamos nos ajustando na medida das nossas possibilidades, na medida das nossas necessidades. E isso é interessante, porque as pessoas ainda acham que tudo é muito matemático. Que você vai se reencarnar logo em seguida com as mesmíssimas pessoas. Isso, nas mesmas situações. Ou então você fala, nossa, vou encontrar 5 maridos, 3 esposas. Não é bem assim, né? A gente encontra irmãos na espiritualidade e que aqui a gente vive funções ou vivemos personalidades que vão se ajustando a se tornarem uma família espiritual, né? Que a gente geralmente comenta o seguinte, se nós pudéssemos nos olhar os espelhos do que fomos, nós podemos visualizar aquilo que nós fizemos, o que nós nos propomos a fazer e muitas vezes falhamos, às vezes acertamos, que nós mesmos não acreditaríamos quando estivéssemos nos vendo, porque nessas vezes que nós acertamos, que nós não acertamos, não parece que é o mesmo personagem. É claro que não, porque nós somos diversas encarnações. Então, agora é interessante que essa cadelinha está sempre na história, né? E você mostra porque muita gente também pergunta, o animal é médium? Não, o animal não é médium. Não tem mediunidade. Ele não tem mediunidade porque ele não consegue transmitir uma mensagem de um espírito, né? Sim. Verbalmente, com palavras, né? Mas ele denuncia a presença de um espírito. Você mostra isso também no livro, né? Sim, eles têm uma percepção, né? Isso. No caso do livro, por exemplo, retrata quando uma das partes, né, que não é para dar o spoiler, que eu vou falar isso, mas a gente pode falar, né? Sim. Se nós pudéssemos saber
as vibrações que, por exemplo, um latido de um cão ele pode ter no plano espiritual, é como funciona a manipulação de energia, por causa da intenção que ele tem de ajudar o dono, e ele pode estar até tendo uma visão de um espírito desencarnado, de um espírito que esteja querendo fazer o mal para alguém. Sim, né? Então ele serve de instrumentos também. Ele denuncia a presença do espírito, né? Exatamente. É interessante. E pela reação dele, você sabe se ele é do bem ou do mal, o espírito. Se a coisa tá justa, tá acertada, enfim, se tá tranquilizando o animal ou se ele está deixando o animal irritado, né? Aí a gente se pergunta, né? Se você começar a ver o teu cachorro latir por nada, ou o seu gato reagir de uma forma diferente onde não existe motivo para aquilo, talvez possa estar acontecendo isso, né? É interessante que a gente percebe muito no cachorro no rabo, né? Porque quando ele está feliz, ele abana demais o rabo, né? E quando ele não está, ele tenta avançar naquilo que não existe, né? É a reação dele, né? Por exemplo, o gato ele fica assustado, ele baixa as orelhas, é capaz de saber é capaz de saber quando está feliz com a chegada da gente, né? Mas nesse enredo aqui, nessa história, tem uma porção de situações também complicadas, né, Sérgio? Que a gente conversando aqui, você disse que dá para refletir bem acerca dos comportamentos das pessoas e do modo como elas reagem às diversas situações. Por exemplo, a Alicia, por uma situação que acontece com o filho dela, que a gente não vai dizer o que é, né? Senão a gente fala, né? Senão a gente tira todo o segredo do livro, né? Mas numa situação em que acontece com o filho, ela se transforma, né? E isso começa a trazer algumas consequências que não são muito legais para ela e para as pessoas envolvidas, né? É o exercício daquilo que nós passamos na vida. Quando nós temos um trauma muito grande, né, nós temos determinadas reações. Se nós encararmos aquilo como um castigo, o que não é, que sim, serve só para a nossa própria evolução, nós conseguimos superar aquilo. Se nós enxergarmos como um castigo, não dá para superar aquilo de uma maneira legal, né? Então a gente se emaranha por uma situação difícil mesmo. São lições que a gente pode usar no nosso dia a dia, né? Nosso Pegar dia a dia. A experiência do outro para usar para nós mesmos. Exatamente. Né? Mas nós vamos continuar falando disso já, porque nós vamos agora para mais um intervalo bem rapidinho. Fique aí nos esperando e nós já voltamos. Até já.